Graça e paz, meus amados, minhas amadas, que a bênção do Senhor estejam convosco. Muito bom dia, eu me chamo Adriana e a mensagem de hoje está em Isaías 61. Fala sobre as boas novas da salvação. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já agradeceu hoje a Deus por ter acordado vivo? Por estar aí falando, enxergando, ouvindo, mexendo com seus, seu corpo, suas mãos, pernas, você está andando, você está vendendo saúde, porque tem pessoas que estão acamadas nesse momento, tem pessoas respirando com a ajuda de aparelho. Então, se você teve o privilégio de acordar, Deus te deu mais uma oportunidade, saiba usufruir dessa oportunidade. Se entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer. Vamos lá. O Espírito do Senhor desceu esta sobre mim. O Espírito do Senhor de Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aqui o profeta Isaías está falando do próprio Jesus, né? É uma profecia que Jesus viria para fazer todas essas coisas. Mas ele também já estava fazendo isso, né? Deus escolheu os profetas para trazer a boa nova. Os profetas curavam, falavam para as pessoas através de Deus, né? Deus falava com eles e eles falavam para as pessoas o que as pessoas precisavam ouvir. Mas ele está falando aqui da vinda do Messias, né? Então, e Deus, até hoje, ele usa pessoas, né? Ele usa profetas, ele usa pastores, missionários, né? Quando Jesus veio, ele fez tudo isso, né? Ele foi ungido para trazer as boas novas, curar, libertar, né? Alegrar aqueles que estavam tristes e sem acepção de pessoa. E Jesus, ele deu a sua própria vida por nós, né? E quando ele se foi, ficaram os apóstolos, né, os discípulos, e assim sucessivamente, até hoje, né, tem os pastores, tem os presbíteros, tem toda um conjunto de pessoas aí, né, dispostos a fazer a obra do Senhor. O Senhor capacita, o Senhor unge. Primeiro o Senhor, né, trata, capacita, aí depois o Senhor, né, coloca os dons, né, e as pessoas fazem, né, a obra do Senhor. Primeiro anuncia o Evangelho, porque são dons diferentes, né? Tem pessoas que têm o dom da palavra, fala e converte a pessoa. Outros é o dom de curar, né? Impõe a mão e a pessoa é curada. Outros impõe a mão e os demônios são expulsos. Né? Tem o dom de língua, né? Tem o dom da sabedoria, né? E assim vai. Em João 14:12, o Senhor diz que aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço, do que eu fiz, né? Do que eu faço. Jesus diz que nós faremos obras maiores que eles. Como assim? Se Deus é o Supremo, Jesus, ele está falando que ele deixou esse livre acesso, né? Se a gente crê, se a gente está em comunhão, se a gente tem uma vida regrada, de intimidade com Deus, a gente não está pecando, né? A gente está blindado, né? Lutando, não que seja santo, porque santo só Jesus, mas a gente está lutando ali, Deus nos abençoa e nós vamos fazer essas obras sim. Vamos curar pessoas, vamos libertar, vamos transformar vidas através da palavra, levar a palavra dele, anunciar o evangelho onde quer que ele mandar. E é assim que tem sido feito. Há controvérsias de que quando Jesus subiu aos céus, cessou a cura, cessou tudo, que o mundo jaz no maligno. Sim, o mundo jaz no maligno, mas Deus continua o mesmo, o Espírito Santo ficou. Jesus disse que ia deixar o Consolador. E o Espírito Santo está conosco, né? Nos orientando, nos cuidando, nos protegendo. Então, e Jesus não está
o lugar de Jesus é no céu, mas ele está conosco, ele manda os anjos. Deus está lá no céu, mas está conosco também, em toda parte. Jesus, Deus, Espírito Santo, são 3 pessoas distintas. Eles não dormem, né? E os anjos estão 24 horas ao nosso dispor. E esse é o nosso Deus, né? Ele tem esse propósito, quando ele unge uma pessoa e ele capacita. Lá no versículo 10 diz assim: Regozijai-me-ei no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como um noiva que se enfeita com suas joias. Então, que nos alegremos no Senhor, porque Ele nos ungiu, né? Nos cobriu de vestes da salvação. Quando Jesus deu a vida por nós, Ele nos tirou, né? Da morte, da vida, da morte eterna. E Ele nos adornou como noivas. Nós somos noiva do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, da qual Ele vem buscar. E Ele quer uma igreja limpa, né? Ele quer uma igreja que fez o seu ID, que anunciou a palavra, que não o rejeitou, que não teve preguiça, né? Que não botou coisas nem ninguém em primeiro lugar, que buscou primeiro o reino dele, né? Que viveu a integridade dos seus mandamentos. Ele vem buscar essa igreja. Infelizmente está na palavra, e a palavra ela foi feita para se cumprir. A palavra não foi feita, tem que interpretar, tem que chamar não sei quem, o doutorado para explicar. Não, a palavra está aqui e como ela está escrita, ela tem que ser entendida. Ela tem que ser vivida. Entendeu? Tive que dar pausa que estava passando um carro de som. Em João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E o 13 diz: e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado do Filho. Se me perdires alguma coisa em nome de meu Pai, eu farei. Se me amas, guardarás os meus mandamentos. É do 12 ao 15. Tá vendo o que ele diz? Que se ama a ele, o que pedirmos em nome dele, ele fará. Pedirmos ao Pai em nome dele. E se guardarmos os mandamentos dele, ele nos abençoará, né? E faremos obras maiores que ele. É o próprio Senhor que diz, é o próprio Jesus. E para isso nós temos que, né, obedecer aos mandamentos dele, guardar no coração, viver, buscar a palavra dele, né? Aprender mais e mais, ter uma vida de oração. Porque quando você tem uma vida de oração, pode ter certeza que você vai ser transformado de dentro para fora. Que você vai sentir o Espírito Santo, essa intimidade com Deus. Você vai sentir isso, você vai ver coisas sobrenaturais. Você vai ver o agir de Deus. Você vai ver provas também. São coisas que é para lhe desviar o foco. Quando você está vivendo em oração, vem levantes para ver se você vai prosseguir. Mas você tem que ser forte e continuar. Vigiar, que isso são levantes, e continuar, porque a vitória é certa. Mas uma vida de oração, eu lhe digo por experiência própria, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida com leitura da palavra, você só tem a ganhar. Você só tem a crescer. E é aí onde Deus faz as obras dele, o milagre, onde Deus abençoa, onde Deus coloca os dons dele. Porque primeiro ele vai nos curar, né? Vai nos curar, vai como um vaso, né? Ele pega aquele barro bruto lá e ele vai moldando. Se quebrar, ele refaz. Uma joia, antes dela ser joia, ela não tem beleza nenhuma. Mas ali ela vai ser lapidada até ser transformada em uma joia. Assim somos nós. Então é isso. Que possamos, né, cada dia mais buscar essa santidade, né, buscar esse Deus incansavelmente. Mas problemas vão vir sim. Mas aí você tem que passar pela prova da glória, sem murmurar, porque a murmuração nos afasta de Deus.
E quando estamos, o diabo vê, né? Ele vê tudo. Ele não lê a nossa mente, mas ele vê tudo, né? Ele vê quando estamos tristes, quando estamos alegres. E ele vai fazer de tudo para nos atrapalhar, né? Mas aí vai colocar obstáculos e Deus permite, né? Que Deus sabe do nosso limite e você tem que vigiar, porque ele vai fazer de tudo para você desistir. Quando você começa, por exemplo, um propósito de oração por uma pessoa, principalmente se for para libertar essa pessoa, você paga um preço, sabe? Paga um preço alto, não é de graça não. Mas aí você tem que ser forte, porque conforme a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai sabendo que vai ter esses levantes. Eu já vivi muitos momentos de que eu começava uma campanha, um propósito e se levantava tanta coisa e às vezes eu me perdia, né, no meio do caminho. Mas isso são experiências que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, vai ficando mais forte. Eu só te digo uma coisa, Deus é fiel para cumprir, Deus não nos abandona. Se hoje você está passando por um momento difícil, pode ter certeza que é um aprendizado. Lá na frente você vai entender. E se você não tem hoje, não fica ansioso nem preocupado, não. Entrega a Deus, porque amanhã, com certeza, Ele vai prover. Se é uma conta para pagar, se é algo que está faltando dentro da tua casa, pode ter certeza que amanhã o Senhor proverá. Se você se colocar na presença, em joelho e oração, você vai ser abençoado, você vai ficar impactado com a grandeza do teu Deus. Eu digo isso por experiência própria. Fica na paz, que Deus abençoe grandemente a tua vida e medita nessa palavra e deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na tua vida e verás a bênção acontecer.